Graças e paz, irmãos. Me chamo irmão Everton. Quero contar um pouco da minha experiência nesse penúltimo dia da oração. E o anjo do Senhor, ele me leva em um arrebatamento, aonde ele me leva até o céu, onde eu vejo um lugar, irmão, um lugar muito lindo, um lugar que eu nunca vi nesse mundo comparado com aquele lugar era muito lindo. E o anjo do Senhor, ele me deixa sobre esse lugar. E logo em seguida vem um homem andando na minha direção. E quando ele chega perto, eu pergunto dele: quem és tu? E ele falava para mim: eu sou Elias. Aí eu falava assim: Elias, o profeta? Ele: sim, sou eu. Eu perguntava dele: o que eu estou fazendo aqui? E ele me falava para mim, ele falava: por que você não falou o que o meu pai te mostrou? E naquele momento, irmãos, eu fiquei meio aflito, fiquei com medo. E eu falei para ele, eu falava: mas Elias, eu vi pessoas que eu conheço, eu vi pastores que pregaram no meu encontro. Como que eu vou chegar com eles e falar que eu vi eles no inferno? Ele falava para mim não ter medo, porque quem andava comigo era o Senhor. E naquele momento eu fiquei meio triste por não ter entregado aquilo que o Senhor ele tem me mandado, né, irmãos? Então ele novamente ele fala: mas antes de você ir, você tem que dizer algo, porque o meu pai ele está pedindo. E eu falava para ele falar, e ele falava assim: fala para as pessoas que ouvem esses testemunhos, para eles não zombarem, porque o meu pai está vendo. O que o meu pai mostra não é para ser zombado, é para ser ouvido e botado em prática. E eu falava: quem anda zombando? Eu perguntava dele. E eu via ele me mostrando as pessoas ouvindo testemunhos, pastores, irmãos, e ficavam zombando, dizendo que era mentira, entendeu? Falando coisas ao contrário da sã doutrina, que isso era ilusão, que isso era fanatismo. Irmãos, tome a consciência que o Senhor ele não está de brincadeira. O Senhor ele me mostrava essas pessoas, ele me mostrava muitas pessoas de cada igreja. Eu não vou falar o nome, entendeu, irmãos? Mas você que ouve a cada testemunho, não zombe, pratique, ouve a voz do Senhor. E ele me levava num lugar muito terrível, irmãos. Muito feio, aquele lugar era muito aterrorizante. Irmãos, ele falava: tá vendo esse lugar? Eu falei: tô vendo. Eu falei: para que serve esse lugar? E ele falava: esse lugar é que está preparado para aquelas pessoas que zombam dos filhos do meu Pai, que está no céu. Eu falava para ele: mas por que eles vão vir para esse lugar? Porque eles ficam zombando, eles não acreditam. O meu Pai fala e eles não ouvem. Irmãos, ele me falava outra coisa. Ele falava: fala para eles, fala para a igreja do Senhor,
ouvir a voz do meu Pai, porque senão a ira dele vai cair sobre a cabeça de cada um. Irmãos, eu voltei daquele lugar, voltei meio abatido. Eu não sabia como explicar, como falar, mas eu não posso guardar, eu não posso levar isso só para mim. Se Deus ele tem mandado eu falar, e hoje eu estou aqui para abrir os olhos de vocês. Amém, irmãos? Se vocês não acreditam em mim, tire a prova do Senhor. Tire prova do Senhor. Confirme com Ele. Porque Ele vai mostrar o sobrenatural, assim como Ele tem mostrado à nossa igreja o caminho da porta estreita. Então, irmãos, não queiram ver a ira do Senhor sobre a cabeça de vocês. Parem de zombar. Amém? Era até aqui, né? Que todos fiquem na paz do Senhor. Graças e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é a apóstola Ellen Janaína. E estamos aí felizes com mais uma experiência, mais um testemunho, né? Está sendo publicado do nosso amado discípulo, que foi uma das últimas experiências da nossa jornada de 30 noites, de oração, que encerramos agora dia 27. E eu quero começar o meu comentário com um versículo bíblico, a qual o Senhor colocou no meu coração, no momento que eu estava à escuta da experiência do nosso amado irmão. Está no livro de Isaías, capítulo 1, no versículo 16. Isaías 1, 16. Lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai ao oprimido, fazei justiça ao órfão, e tratai das causas das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes, ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E eu meditando sobre esta palavra, estamos vivendo dias em que a humanidade tem seguido passos firmes para a morte, né? E eu falo de uma morte eterna, porque para muitos que não crê, tem muita gente que acredita que a nossa vida é só essa, que morre e acaba por aqui, termina o sofrimento aqui na terra. Mas a verdade é que não termina aqui. E que nós usufruiremos do fruto das nossas escolhas. Quando eu escolho o Senhor e eu faço a vontade do Senhor, por isso que a Bíblia diz que eu tenho que aplicar o meu coração nos meus caminhos, né? Analisar os meus caminhos perante os olhos do Senhor, e eu estiver uma vida reta aos olhos do Senhor, e eu for obediente ao Senhor, tem promessa tanto aqui nessa terra, quanto por fim, a vida eterna com Jesus, lá no céu de glória, né? Ali assentado ali com o Senhor. E de contrapartida também, aqueles que decidem viver uma vida errante, uma vida em que o Senhor não é o Senhor, não é o centro da sua vida, também tem a condenação eterna. Aquele que não coloca o seu coração para aplicar em seu caminho, analisar, e que muitas vezes o Senhor ele até tem advertido, tem mostrado o caminho da salvação, mas não tem crido, não recebe, não toma uma posição de mudança, também tem a condenação eterna.
Então, céu e inferno são coisas reais e que pouco se fala. E quando se levanta alguém na terra para falar sobre essas duas verdades, há quem se levante contra. Porque a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, né, no capítulo 2, né, e vai falar exatamente sobre a fé. A nossa fé vai falar sobre a questão de que o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais, mas o homem natural ele não consegue, porque as coisas espirituais elas só se discernem espiritualmente. Então eu tenho um temor muito grande. A partir do momento que o Senhor, ele começou a se revelar, ele começou a doutrinar a nossa igreja, mostrar o caminho da santa doutrina, da santificação, da santidade do corpo, da alma e do espírito. Começou a vir um confronto com os nossos erros, o confronto com nossos pecados. E veio o processo de purificação, de santificação na nossa igreja. Eu não posso deixar de falar para os irmãos que me traz um certo temor e me traz uma certa preocupação, porque o nosso amado irmão, por ética, nós não permitimos que ele citasse os nomes, mas o arrebatamento que ele teve foi muito profundo. Nessa experiência profunda, o Senhor levava ele em um determinado lugar terrível no inferno, e o Senhor mostrava para ele igrejas, pessoas de dentro de igrejas específicas. Ainda dava nome, ele via as pessoas zombando dos testemunhos de YouTube, via as pessoas falando que isso era mentira, fazendo chacota com as publicações que nós temos feito, né? Comentando coisas terríveis. E o Senhor é sabedor de todas as coisas. O Senhor sabe quem serve ao Senhor de verdade e quem não serve. Né? Uma certa vez a Bíblia fala que o povo servia ao Senhor de lábios, o próprio profeta Isaías falou isso, mas o coração estava longe de Deus. Vai chegar um tempo, está chegando esse tempo que a humanidade vai provar dessa grande ira de Deus. Vivemos esse período do coronavírus, achamos que as coisas vão melhorar, que vai acabar, que foi a ira do Senhor passou. Não, queridos, a volta do Senhor Jesus está muito próxima. E na sua infinita misericórdia e amor, o Senhor tem nos alertado. E cada testemunho, porque nós só publicamos aquilo que o Senhor nos permite, são muitos testemunhos de arrebatamento que Deus deu nas nossas orações. Mas nós publicamos aqueles que o Senhor nos autoriza para edificação daqueles que estão escutando, que estão acompanhando pelo nosso canal. Então, quando o Senhor ele coloca no nosso coração para publicar, é porque o Senhor quer ensinar algo para todos, não é só para nós. Nós estamos compartilhando com os irmãos aquele maná diferente que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor está voltando. Amém, apóstolo Juscelino? É isso mesmo, né, apóstolo? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas dessa vida, né, para envergonhar as sábias. E a gente pode classificar isso também como as coisas improváveis, vamos assim dizer, né? Não sei se você escuta por fundo aí, né, aquele barulho de bichinho, né? São pessoas, irmãos, que são humildes, sabe? São pessoas, irmãos que estão sendo arrebatados, são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que passam até por necessidade, né? Pessoas que passam por dificuldades financeiras grandes, a gente ajuda daqui, ajuda dali, sabe, irmãos? E aí talvez a pessoa, né, por ser conhecedor da palavra, né, porque eu tenho apagado, apóstolo, muitos comentários maldosos que têm sido feitos aqui nos testemunhos, eu tenho apagado, bloqueado as pessoas e... talvez a pessoa possa se sentir muito conhecedor da palavra, ou se sentir que está numa posição, ou se sentir que já tem muito tempo de igreja, acha que ele que merecia ser usado por Deus, que ele que sabe tudo, que ele ou ela que sabe que é dono da razão, mas esquece, né, que Deus escolheu as coisas, né, as coisas que para outros são desprezadas para envergonhar as sábias, né, e eu mesmo sendo ungido apóstolo, tudo, mas eu aceito. Deus usa jovenzinho para falar comigo, Deus usa rapazinho, jovens para falar comigo, para falar com a minha esposa, e nós recebemos e Deus confirma tudo.
Então, irmãos, as pessoas que zombam, elas vão se ver com o próprio Deus, mas nós vamos continuar fazendo aquilo, e comentário maldoso eu vou apagando, eu não quero nem saber. Amém? Eu tava pensando em desativar os comentários, mas eu não vou desativar não, sabe? Eu vou deixar aí, né? Todos os comentários eu olho, até onde eu puder olhar eu olho, e eu vou apagando, né, apóstolo? Mas voltando à experiência do nosso irmão, né? Ele viu no inferno, antes dessa que ele teve agora, que ele descreveu, a outra experiência passada que Elias cobrou dele, ele viu pastores que ele conhecia, pastores amigos nossos, estavam no inferno sendo torturados porque não pregam a santa doutrina, porque vivem uma vida de engano, enganando os outros. Esse versículo que a apóstola leu agora há pouco de Isaías, né? Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Esses pastores pegam esse versículo aí e usam para pregar prosperidade, né? Deus vai te dar o melhor dessa terra. Mas se você leu o texto, o contexto todo, tá falando o quê? Tá falando de salvação. Não é isso, apóstolo? Exatamente, está falando de correção, na verdade, em deixarmos de fazer o que é mal, né? E fazer as coisas certas perante ao Senhor. E eu tenho ensinado na igreja que em Deuteronômio capítulo 28, que muito se usa também para uma palavra de prosperidade, eles pregam isso, na verdade, o Senhor, ele diz, olha, se tu atentamente ouvires os meus mandamentos e tendo cuidado de guardar tudo o que eu te ensino, virão sobre ti e te alcançarão as bênçãos. E aí tem uma sequência de promessas, tem uma sequência de bênçãos que o Senhor acrescenta na vida daquele que obedece. Então o Senhor, ele está sempre nos ensinando a fazer as coisas certas, né? E as pessoas fazem muitas vezes inversão da palavra do Senhor, uma má interpretação, acham que só elas podem ser usadas por Deus, só elas têm a revelação, e quando não revela coisas profundas como o que está acontecendo na nossa igreja, eles julgam como não sendo de Deus. Então eu deixo até essa reflexão, né? Cuidado, amados, é muito sério. Eu chorei bastante, né, quando eu vi a experiência dos irmãos compartilhando coisas terríveis no inferno, igrejas praticamente inteiras, por conta de negarem a santa doutrina, negarem a doutrina das vestes, né? Negarem que Deus se importa, que Deus não se preocupa com a aparência, só quer nosso coração. Então tudo isso está sendo tomado nota, e o propósito do nosso canal, o propósito de tudo isso é compartilhar com os irmãos e sermos um atalaia nessa geração, dizendo para você que ainda há tempo, ainda há chance para você. O Senhor, ele está dando uma oportunidade. Talvez você que duvide dos testemunhos, que acha que está acontecendo aqui é uma ilusão, é um sonho que não é real, eu sugiro a você que consulte a Deus, eu sugiro a você que coloque seu coração nas mãos de Deus, que realmente consulte, pergunte do Senhor, o que pode impedir você de entrar no reino dos céus. Porque eu era uma teóloga, era uma pessoa conhecedora da palavra, mas só agora eu pude ter experiências com o poder de Deus, pela infinita misericórdia do Senhor. E aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, eu acho tão lindo quando a Bíblia fala, o Senhor tem confirmado. No versículo 12 diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então eu selo, eu fecho esse momento com esta palavra linda da parte de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E se nós somos espirituais, nós discerniremos, apóstolo, as coisas espirituais, que são loucura para o homem natural.
E eu louvo a Deus porque eu me sinto muito amada. Cada correção que recebemos, cada correção que o Senhor, cada coisa que Deus mostra a um discípulo tão simples e improvável, que não agrada a Ele, que Ele está reprovando, que não é agradável aos olhos do Senhor. Cada vez que o Senhor mostra isso, sabe o que eu penso, irmãos? Que é o amor de Deus, a graça do Senhor sendo revelada a nós, porque ainda há tempo, ainda há uma chance. Antes da volta do Senhor é tempo de converter os nossos caminhos, purificar as nossas mãos pecadoras. Diz a palavra do Senhor, vós que tem duplo ânimo, né? Limpai, lavai, convertei-vos ao Senhor. Isso é com pranto, isso é com choro, isso é com arrependimento. E eu tenho colocado isso no meu coração. Em todas as coisas eu tenho analisado todos os dias os meus caminhos, porque eu quero morar no céu. E se esse é o seu anseio, o caminho para o céu é a porta estreita, não tem outro jeito. São essas loucuras que os homens não conseguem entender, que Deus decidiu se revelar. Deus decidiu revelar-nos e nós estamos compartilhando com vocês. Aqueles que quiserem ouvir a voz de Deus comerão o melhor da terra, né? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí, né? Você acabou de ouvir aí a apóstola Ellen Janaína, você escuta essa voz meio branda assim, mas quando a mulher pega o microfone para pregar, a mulher é brava, viu? E Deus usa ela tremendamente. Amém, apóstola? Vamos fazer uma oração aqui pelos irmãos do canal. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, querido meu Pai amado, entramos na Tua presença agora, meu Deus, apresentando, Pai, cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai, que ouviram esse testemunho, que estão inscritos no canal, que estão acompanhando, meu Pai, querido Pai amado, as visões, as revelações. Meu Pai, querido Pai amado, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível Te agradar, Senhor. Então pedimos, Senhor, assim como os discípulos pediram, também pedimos para nós, pedimos para os inscritos aqui no canal, para todos esses que estão ouvindo, Senhor, Deus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor, para que possamos crer, não só crer, mas também viver cada dia um milagre, viver cada dia, Pai, na dependência do Senhor, viver o sobrenatural de Deus. Meu Pai, querido Pai amado, Senhor, pessoas que estão vindo aqui, Pai, testemunho, tem pessoas que estão com parentes nos hospitais, tem pessoas, Pai, que estão precisando de uma libertação, que está com o filho preso na droga, filho preso, meu Pai, nos vícios. Meu Deus, Tu sabe todas as coisas, Pai. Eu Te peço, meu Deus, que o Senhor visite agora, que Teus anjos, Senhor, rasgue, meu Pai, os céus, Senhor, dessa cidade, desse país, Senhor, desse planeta, meu Deus, levando a bênção do Teu povo, meu Pai. Leva a cura, leva a salvação, leva a libertação, leva a transformação, meu Deus. Meu Pai, querido Pai amado, leva a esperança, meu Deus, para aquele que clama dia e noite, Senhor, pela Sua igreja, pelo Seu pastor, pelo Pai, pela Mãe, pelo Filho. Meu Deus, que a Tua graça seja derramada e que o Teu nome venha ser glorificado, Pai, na vida dos Teus servos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe aí os vídeos, compartilhe o canal e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. No grande dia do arrebatamento,